Olá, 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 olá! Nossa, eu sempre fico brincando aqui com esses negócios, né? Vou achar um bem basiquinho. Não, não quero, queria um bem basiquinho. Nossa senhora. Oi, gente! Oi, 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 oi! Boa tarde, Thiago! Stephanie! Tudo bom com vocês? Juan! Diego, tudo bom? Mone, oi, amiga! Oi, Bia! Miriam! Esperar uns minutinhos. Oi, Vilomar! A gente já começa a falar. Ágata. Gente, só vou falar pra vocês que semana que vem vai ter uma live bem legal, bem diferente. Na próxima semana também com convidados, tá? Então vai ser bem interessante. Fiquem de olho. E além disso, para quem tá aqui, vai sair daqui a pouquinho aqui no Instagram, mas já tá rolando no meu WhatsApp um desafio pet de 10 dias. Ou seja, esse desafio é para você que quer deixar o seu animalzinho mais saudável durante 10 dias. Vou ter um desafio diário que eu vou estar encaminhando para vocês estarem fazendo. E no final desses 10 dias eu quero que vocês falem o quão melhor o seu animalzinho está. Vai ser bem legal. Hoje eu preparei todo o roteiro dos 10 dias, tá bem interessante, tá super fácil de fazer também, tá? Então, se alguém se interessar, aqui no Instagram, vai lá na minha bio, que vai ter direto o encaminhamento para a página, tá? Para o grupo do WhatsApp do desafio de 10 dias. Então, vem que vai ser legal, tá? Então, vamos lá, gente. Acho que já chegou bastante gente. Vamos falar hoje sobre... O tema, na verdade, de hoje é fisioterapia veterinária, tá? Então, vou estar falando bem de físio. Oi, Ju, tudo bem? Fisioterapia, que acho que foi um dos temas... Obrigada! Um dos temas mais pedidos, né? Na última live que a gente fez, que o pessoal andou pedindo. Então, eu vou falar sobre fisioterapia para vocês. O áudio tá bom, gente? Se vocês estão gostando... Manda esse convite pro pessoal entrar, aproveitar que a live tá começando agora, para vir mais gente para acompanhar esse tema, tá? Então compartilhe com os amigos de vocês, tá bom? Essa live de hoje, tá? E quem tá gostando daqui pode jogar coraçãozinho, chuva de coraçãozinho, que é maravilhoso. Oi, Diane, tudo bem? Então vamos lá, tá? Vou falar um pouquinho. Oi, oi. Olá, olá. Esperar então, dar 5 minutinhos e a gente já começa, tá? Tá entrando bastante gente hoje, o pessoal interessado. Opa, muito coraçãozinho, obrigada, gente. Nem comecei a falar ainda. Olá. Perfeito, que bom que tá bom o som. É que eu não botei fone porque eu tô carregando o celular, aí não tem como. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, fisioterapia veterinária, né? É uma área, na verdade, digamos que recente, né? Não tem muitos anos que trabalhamos com fisioterapia veterinária. É uma área onde a gente vai estar auxiliando nos tratamentos, principalmente vendo movimentos, postura, né? Prevenindo lesões que esse animal possa ter em coluna, em ligamentos, em articulações, né? A gente pode estar fazendo um condicionamento físico. Oi, Paulo, tudo bem? Físico no meu paciente.
Posso estar utilizando para obesidade, é muito interessante também, tá? Então, na verdade, a fisioterapia tem N indicações, tá? Para a gente trabalhar com fisioterapia veterinária, precisa ser um médico veterinário especializado em fisioterapia. Então, geralmente é um veterinário pós-graduado em fisioterapia, tá? Então, a gente fica apto a trabalhar com as técnicas de fisioterapia, que são muitas técnicas que a gente tem hoje em dia, que aliam no nosso tratamento, tá? Que ajudam muito no tratamento da fisioterapia. Vou falar para vocês um pouquinho sobre as indicações, para quem que é indicado a fisioterapia, tá? Para animais com problemas de coluna, né? Hérnia de disco ou diminuição do espaço intervertebral, ou animais que simplesmente sentem dor na coluna, lombar, cervical, torácica, animais com paralisia e paresia, aqueles animais que pararam de andar. A gente serve também para artrite, para artrose. Então, um animalzinho às vezes mais idoso já tem uma artrose. Para um pós-operatório ortopédico, gente, pós-silvestres também, tá? Pós-operatório ortopédico é de suma importância começar com a fisioterapia imediata. Ou seja, saiu do centro cirúrgico, a gente já começa com crioterapia, com gelo, com movimentação. Não existe mais aquela história que antigamente se tinha, que o animal sai do centro cirúrgico e fica 30 dias em confinamento. Não existe mais isso, tá bom? Hoje em dia, a indicação é fisioterapia imediata após cirurgia, qualquer cirurgia ortopédica, ok? Também serve para rupturas de ligamento, principalmente ligamento do joelho, ligamento cruzado. Geriátrico, eu tenho muito paciente geriátrico, né? Então, aquele animalzinho que tá entrando com sarcopenia, aquela perda de peso, né? Ou aquele animalzinho que tem uma dificuldade de locomoção pela idade, um animal que não consegue se locomover adequadamente, subir e descer escada, sente dor nas articulações e na coluna, artrose. Tudo isso acontece muito no paciente geriátrica, tá? Ou seja, um animal considerado idoso já geralmente a partir dos 7, 8 anos. Então, a partir de 7, 8 anos, eu já indico a gente começar a fazer um controle para evitar que ele venha ter problemas com mais idade, tá bom? A gente também utiliza para condicionamento físico. Então, às vezes, seu animal é super saudável, mas eu quero que ele ganhe músculo, tá? Então, a gente pode usar a fisioterapia no nosso benefício também. Para obesidade, perda de peso, né? Ou seja, animalzinho com perda de peso, eu posso fazer exercício fisioterápico, além de auxiliar a nutrição, que a gente falou na semana passada bastante nutrição. E um dos casos que a gente pega muito é nos animais de porte médio a grande porte, que é a displasia coxo-femoral. Rafaela, que nome, que raio de displasia é isso? O que é displasia? Displasia é quando tem uma má formação na articulação, ou seja, na região do quadril, junto com o fêmur, tá? Então, o fêmur, ele não encaixa corretamente, vamos falar vulgarmente, na bacia do animal. Então, esse fêmur deveria estar encaixado realmente aqui na região do quadril. Ele fica torto, fica assim, fica assim, fica assim, fica longe. E aí, esse animal tem uma dificuldade, uma dor muito grande ao se locomover, tá? Existem várias variações da displasia coxo-femoral, né? Pode ser cirúrgica, como pode não ser cirúrgica, tá? Existe uma polêmica aí de fazer cirurgia na displasia ou não fazer cirurgia na displasia. Já tem vários estudos falando da displasia coxo-femoral, aonde não é indicado tanto fazer a cirurgia de colocefalectomia, que é a retirada da cabeça do fêmur. Por quê? Porque na biomecânica, ou seja, depois que esse animal se recupera, ele vai ter uma dificuldade de locomoção, sim, tá? Então, ou seja, eu vou ter realmente um animal que vai precisar de fisioterapia ou de condicionamento físico durante toda a sua vida, tá? E ele vai compensar a falta daquela cabeça do fêmur em outra região, tá? Então, eu só indico... A Késia, né, ela tem uma paciente minha, né, que é a Mel,
que eu faço reabilitação nela, que ela fez a cirurgia de colpocephalectomia. E no caso, assim, ela tem bastante dificuldade, bastante problema devido ao pós-cirúrgico mesmo, tá? Ela já fez cirurgia há alguns anos já e mesmo assim até hoje ela sente dores e a gente tem que manter ela na fisioterapia mensal para ela não ter problemas, tá? De dor. Geralmente ela tá aguentando bem a fisioterapia mensal, mas no começo a gente fazia até com espaço menor de tempo. Então, assim, na verdade, claro, né, o animal rompeu a cabeça do fêmur, foi atropelado, sei lá, e eu realmente preciso fazer uma cirurgia, não vou ter opção, mas se não, a gente tem várias formas de tratamento e formas que funcionam super bem, tá? E o que eu uso na fisioterapia, Rafaela? É só você simplesmente botar, primeiro que fisioterapia não é natação, tá? Natação, muitas vezes, é contraindicado na fisioterapia, tá? Não é jogar um cachorro na piscina pra botar ele pra nadar. Muitas vezes até pior, tá? Na fisioterapia, a gente tem vários equipamentos que me auxiliam, como a laser terapia. Eu tenho eletroterapia. O eletroterapia, ele serve tanto para tirar dor como para ajudar na formação muscular, tá bom? Então, ou seja, o eletro, a gente tem duas formas de trabalhar com eletro, a gente tem dois tipos de eletro, o FES e o TENS. O ultrassom terapêutico, que eu utilizo muito em problemas de ligamento de joelho, ajuda bastante. O único problema do ultrassom é que não dá pra fazer muito quando tem muito pelo, tá? Então, muitas vezes a gente tem que tosar o animal ou fazer em regiões que não tem muito pelo na região, tá? Eu trabalho com ozonioterapia também, eu acho que funciona super, eu adoro trabalhar associado com ozonioterapia. Terapias integrativas, né, que são aquelas terapias que a gente já comentou por aqui em outras vezes, né, com aromaterapia, cromoterapia e etc, funcionam bastante também, mas não fazem parte da fisioterapia. Eu auxilio nos meus tratamentos. E a cinesioterapia, que são os exercícios, tá? Os exercícios, eles podem ser ativos ou passivos. Os passivos é quando eu faço para o animal, então eu tenho um animal paralisado e eu preciso fazer com que ele se movimente. Eu faço o passivo, tá? Então eu vou movimentar o animal, eu vou estar movimentando esse animal. E o ativo são os exercícios, né? Onde eu mexo com obstáculos, com caminhadas, com exercício de senta e levanta, com equilíbrio e etc. Mas eu gosto muito de trabalhar com os exercícios diários, então eu peço para todos os meus tutores de clientes fazerem exercícios diários, tá? Porque não adianta nada você fazer a sessão de fisioterapia, seja 2 ou até 3 vezes na semana, e os outros dias da semana esse animal não receber exercício, tá? Tudo que a gente fez naquele dia vai por água abaixo. Então, às vezes a pessoa fala, mas o meu cachorro não tá melhorando 100%. E os outros dias que eu não tô fazendo o exercício, que eu não tô lá pra trabalhar com ele, o que você faz? Nada. Não vai melhorar mesmo, tá? É a mesma coisa que uma fisioterapia humana, né? A gente vai pra casa com dever de casa, então tem dever de casa também pros meus clientes, tá? Então, ou seja, né, a Kézia, que é minha cliente, ela sabe que o exercício, eu sempre cobro o exercício da Mel, que ela tem que fazer todos os dias o exercício da Mel, que é caminhada, obstáculo, senta e levanta e etc, tá? Então, na verdade, a fisioterapia não é somente para um animal doente, não é somente para um animal que precisa realmente de um tratamento por causa de uma lesão, de uma fratura ou etc. Oi, tudo bom? Eu posso estar trabalhando com a fisioterapia preventiva, tá? O que é preventiva? Para evitar que esse animal venha ter alguma lesão no futuro. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar. Falei da displasia coxofemoral, ela é muito comum em animais de porte grande, médio até gigante. Então, vou dar o exemplo da Mel, que é uma labradora, tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma labradora de, 30 quilos. Com 30 quilos, os pais dela têm displasia coxofemoral, fizeram cirurgia ou não fizeram, e hoje eu tô com a minha cadelinha de 1 ano. A gente só fecha o diagnóstico de displasia com 1 ano e meio, tá? O que eu posso estar fazendo com essa cachorrinha
para evitar que ela venha a ter problemas. Não que ela não vá ter a displasia, tá? Porque normalmente é hereditária. Mas o que eu posso fazer para ela não ter a sintomatologia de dor, mal-estar, porque dá nessa displasia? Eu vou indicar para ela os exercícios, eu vou fortalecimento muscular, hipertrofia, manter o peso adequado. Então, eu fazendo isso com esse meu paciente, eu vou evitar que ele venha a ter problemas, tá? Então, ou seja, a gente já começa a trabalhar o movimento do animal desde antes dele vir a manifestar realmente um problema, tá bom? Então, não é somente caso, nossa, a cadela acabou de paralisar, vamos chamar o veterinário, tá? E aí chama o veterinário pra gente resolver o problema. Nem sempre, tá? Às vezes a gente faz evitar pra gente melhorar o caso. Animal geriátrico, né? Um animal idoso, ele começa a ter aquele probleminha, ele subia na cama, hoje ele já não sobe mais, ele tem dificuldade de descer da cama, ele tem uma dificuldade pequena de subir e descer a escada, era um animal que pulava, hoje não pula tanto. O que está acontecendo com ele? Vamos começar a trabalhar. Vamos começar a fortalecer. Além de eu fortalecer, eu posso estar utilizando os nutracêuticos. O que são nutracêuticos? Né? São suplementos que vão fazer com que ele venha a ter uma articulação, os ossos, tudo mais saudáveis. Gente, eu também não estou falando que vou pegar o seu cachorrinho de 15 anos e transformar ele num adolescente de 7. Não existe, milagre não existe. Mas eu vou fazer com que ele tenha uma qualidade de vida muito melhor, sem dor, né? Um animal que não vai mais reclamar de subir e descer a escada, que ele vai conseguir fazer da forma que ele consegue fazer, tá? Então, ou seja, a gente vai estar fazendo com que esse paciente, com que esse animal tenha uma qualidade de vida muito melhor, né? Então, vamos supor, eu tenho 2 idosinhos da minha casa, né? Eu tenho uma senhorinha de quase 13 anos e um menininho de 8 para 9 anos, tá? Os dois eu faço fisioterapia já preventiva e eu faço suplementação diária com condroitina, glucosamina, com ômega, tá? Tudo isso para eu fortalecer a articulaçãozinha deles, fortalecer toda a parte óssea deles, para eles não terem problema no futuro. A minha idosinha já estava reclamando de subir na cama, descer da cama, subir escada, e agora ela já está muito melhor, né? Então, as dificuldades dela já foram muito melhoradas através do tratamento preventivo. Ela não tem nenhum problema, tá? Mas ela poderia vir a ter daqui a um tempo, ok? Então, nós trabalhamos com a fisioterapia, no caso eu não estou jogando outras técnicas como a acupuntura, que eu trabalho também, que aí a gente pode falar de outro tema, mas a gente está falando na fisioterapia como uma forma de tratamento, como uma forma de prevenção e que é indicada para todos, tá? Todos os animais precisam de tratamento, de ver o movimento, precisamos trabalhar a movimentação desse animal. Esse animal às vezes pisa errado, esse animal às vezes está acima do peso, esse animal às vezes tem uma predisposição a ter algum problema, né? Então o fisioterapeuta veterinário vai poder te auxiliar, tá bom? E outra coisa que porque é um problema muito grande que eu tenho na minha rotina, e eu acredito que a maioria dos fisioterapeutas tem na rotina também, é que o ortopedista muitas vezes ainda manda o paciente ficar em repouso pós-cirúrgico, tá? Ou seja, o repouso pós-cirúrgico acaba com o paciente. 30 dias esse paciente em reclusão, eu tenho uma atrofia muscular absurda, que eu demoro às vezes 1 ano para eu conseguir recuperar novamente, tá? Então, ou seja, eu preciso fazer com que esse animal faça a movimentação assim que ele sai do centro cirúrgico. Eu não posso fazer com que ele perca massa óssea e massa muscular, tá? Então, ou seja, esse é um dos maiores mitos e um dos maiores problemas que nós fisioterapeutas temos na rotina, tá? E o outro maior problema que eu tenho é a obesidade. Então, ou seja, 60% dos pacientes hoje são obesos ou sobrepeso, tá? Isso daí, gente, a gente ouvia antigamente que cachorrinho bonito era cachorro gordinho. Isso é doença.
Esse animal, além dos problemas endócrinos e outros problemas clínicos que ele pode ter, ele vai ter uma sobrecarga em coluna, ele vai ter uma sobrecarga em joelho, ele vai ter uma sobrecarga na sua musculatura. Esse animal vai ter problemas sim, tá? Então vai ser um animal que vai vir a ter algumas doenças ou vai vir a manifestar algum problema devido a esse excesso de peso. Ele pode não manifestar quando ele é filhote ou quando ele é novinho, mas se ele ficar idoso, ele vai manifestar um problema, tá? Então a gente precisa tratar essa obesidade desde o início. Esse animal não pode ser obeso. Tem raças que eu não posso nem sonhar em ter obesidade. Exemplo, o Dachshund, que é o Basset. Gente, o Dachshund, ele é todo errado, desculpa a palavra, tá? Mas ele tem a perninha curta, a perninha torta, né? Ele é comprido. E aí a gente deixa ele obeso, que é muito comum um Dachshund obeso. Ele tem um problema na coluna absurda, né? Hérnia de disco, dentre outros problemas. Então a gente evita isso controlando o peso desse animal. Aí entra associado também a nossa fisioterapia a alimentação, né? Uma alimentação adequada, né? O animal tendo uma dieta de forma correta, seja ela natural ou com ração, independente, ela sendo de forma correta, quantidade ideal, sem comer, sem excesso de calorias, é o ideal para o nosso paciente, ok? Então, ou seja, a colinha que eu tinha deixado aqui para vocês hoje era isso. E eu vou abrir para as perguntas, porque eu lembro que vocês tinham muitas perguntas sobre fisioterapia na última live que eu falei para vocês. Então, quem quiser perguntar qualquer coisa, pergunte aí, eu vou estar respondendo para vocês. Se ficou alguma dúvida, eu não vou adentrar cada aparelho aqui para vocês, mas vamos supor, para dor eu utilizo muito laser. Para dor muito intensa, que só dura 24, que na verdade o efeito dele vai durar 24 horas. Eu uso eletroterapia, que é o TENS. Para fazer uma hipertrofia, aumento muscular, eu uso o FES, que também é uma forma de eletroterapia. Para fazer melhora na articulação, eu utilizo ultrassom terapêutico. Para dor e para estimular condrócitos e etc., eu uso muito ozonioterapia. E dentre outras técnicas que a gente tem hoje em dia, tá bom? Só para dar uma pincelada para vocês. Então, assim, na minha rotina, quando eu vou trabalhar e vou fazer um atendimento, o que eu faço? Eu vejo o que aquele paciente está precisando naquele momento para fazer a técnica de acordo com a necessidade dele, tá bom? Gente, quem tem dúvida, quem quer perguntar alguma coisa, quem quer saber mais sobre algum tema da físio... Eu vou abrir as perguntinhas agora. Tempo de recuperação de lesão ligamentar em animais é a mesma coisa que a gente? Então, na verdade, assim, eu nunca falo em tempo e nem em número de sessões. Por quê? Porque tudo depende do organismo do meu paciente, tá? Então, ou seja, eu falo inicialmente, né? Inicialmente eu começo geralmente pedindo pro tutor fazer 2 sessões semanais. E aí, de acordo com a recuperação desse meu paciente, eu vou espaçando as sessões, tá? Até eu chegar no período de manutenção. E aí, depois eu consigo, às vezes, chegar numa alta ou não, tá? Tem como recuperar uma lesão no ligamento? Tem como eu dar alta para esse paciente, mas eu não consigo te falar em quanto tempo, porque cada animal vai ter uma fisiologia diferente. Então, tem pacientes que eu já consegui fazer uma recuperação com 5 a 10 sessões e tem animais que precisam de fazer uma recuperação com muito mais tempo, tá? Então, depende muito do tipo de lesão, do tipo, se foi rompimento, se foi estiramento, tudo isso me muda um pouco a forma de tratar, tá bom, Thiago? Deu um gole aqui. Mais alguma pergunta, gente? Desculpa os cachorros. Estão gostando, gente? Estão gostando? Então joga os coraçãozinhos aí pra eu ver, tá? Pode mandar os coraçõezinhos pra eu ver. Se não, chama um amiguinho pra ver também a live, né? Que agora a gente vai tirar as perguntas, tirar dúvida, tá?
E se vocês quiserem mais temas de live, me coloquem aqui pra gente estar falando nas próximas, tá bom? Muito obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando. A gente vai ter várias lives aí. Fiquem de olho que vai ter uma live muito especial. Vou dar spoiler só porque vocês estão aqui, tá? Na quinta-feira, no VET Empreendedor, meio-dia, tá? Não vou falar sobre o que é, mas vai lá. Vai lá que vai ser bom, vai ser top, tá? Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Tá tudo certo? Tirei as dúvidas que vocês tinham sobre a parte de fisioterapia, que vocês tinham me pedido da outra vez. Obrigada, Paty, que isso! Pois eu posso fazer uma outra sobre acupuntura, não tem problema, tá? Não falei de acupuntura aqui, até porque a acupuntura é um outro mundo, é bem diferente de fisioterapia. Apesar de eu trabalhar com os dois associados na minha sessão, é outra história. Quando um cachorro late e gira, pode dizer que é uma alteração no córtex motor? Pode ser, tá? Pode ser uma alteração no córtex motor, pode ser um problema neurológico, pode ser uma dor naquela região. Eu pego muito animal que às vezes fica rodando e é problema na coluna, tá? Então, às vezes é problema ali na região lombar, ou às vezes na torácica também, tá? Então, pode acontecer isso sim. É bem importante a gente avaliar bem com algumas imagens e com alguns testes também para ver de onde está vindo essa lesão, tá? Eu sei que a gente tem um sério problema, né? Principalmente eu que moro aqui no interior, de conseguir alguns exames de imagem, como ressonância, tomografia, né? O custo é muito elevado, tem que levar para outra cidade, então a gente meio que acaba se virando um pouquinho com raio-x e com os testes, tá? Mas quanto mais imagem a gente trabalhar, melhor. Oi, Vi, tudo bom? E se não tiver como, a gente encaminha pro neurologista, né, também, para dar uma olhada. Vale a pena a gente ter alguns parceiros assim. Beleza, Thiago? Mais alguma, gente? Alguma perguntinha? Não? Então, a gente tá beirando 30 minutos hoje, foi rapidinho. Eu agradeço a presença de todos vocês. Opa, seria legal uma live só de medicina tradicional chinesa. Vamos falar assim, a gente faz uma de medicina tradicional chinesa, aí eu falo de acupuntura e outras técnicas também que eu trabalho, tá? Vai vir por agora, tá? Se o animal tem costume de latir muito sem ter uma causa evidente, eu posso considerar problema auditivo? Não necessariamente. Pode ser um problema comportamental, tá? Aí a gente entra com comportamento também, né? Às vezes animal que quer chamar atenção, às vezes animal que tem algum distúrbio cognitivo, às vezes um problema neurológico, tá? Nem sempre significa problema auditivo, tá? Vou te falar que a maior parte dos animais que eu pego com latidos excessivos são problemas comportamentais mesmo, tá? De cuidados inadequados de tratamento, humanização demais. Então, às vezes eu trato com óleo essencial, com florais e funciona super bem mesmo, tá? Melhora muito. E mudança de rotina, né? Mudança de rotina é tudo. Perguntas muito boas as suas, Thiago. Opa, de novo, eu sempre faço isso, né? Então, gente, já que eu acho que não tem nenhuma pergunta a mais, eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Logo vão estar saindo as lives da semana que vem e da outra, já estão marcadas. E fiquem de olho que sempre tem novidade. E vai sair novidade hoje aqui no Instagram, também fica de olho, tá? Espero que vocês gostem. Boa tarde para vocês ainda.
Ótima semana. Tá, vamos lá. Quando um cachorro fica em um quadrado de 12 metros quadrados desde pequeno, vejo que ele tem dificuldade de andar, sim, principalmente se o piso for liso, tá? Muito cuidado com o piso liso. O piso liso, ele faz com que o animal escorregue muito. E quando ele escorrega muito, a gente tem animais com problema podem levar a displasia coxofemoral, problemas de ligamento, né? E aí a gente tem muito problema de coluna também, devido ao animal ficar em local muito fechado e preso, tá? Então, sim, eu tenho muito problema com isso. Muito, muito, muito. Cachorro foi feito pra ficar solto, não foi feito pra ficar preso, tá? Cachorro é gato, tá bom? É gato. Piso de concreto, seu cachorro? Então, piso de concreto, né, na verdade, mesma coisa também, né? Mas assim, por ficar no local preso, às vezes ele fica se movimentando de forma que incomoda, ou seja, correndo de um lado pro outro, não tem onde gastar energia, ele começa a criar vícios, né? Então, ele começa, assim, a ter algumas dificuldades de locomoção e até atrofia e hipotrofia da musculatura, né? Então, é um animal que precisa ter passeios constantes, tá? Então, é um animal que precisa fazer exercício constante. Se você não tem como sair com ele para caminhar na rua, pode colocar na esteira, né? Caminhar na esteira é bem legal, então ajuda muito, tá? Então, é um animal que precisa de exercício físico, tá? Cachorro, gato, cavalo, todos, tá? Oi, Andressa. Ele morde, brinca e não grita. Não late, grita. Então, aí a gente já tem realmente o probleminha comportamental mesmo, tá? No caso dele, olha eu. No caso dele, eu indico a gente trabalhar com aromaterapia, florais e com a mudança, né, com exercícios físicos para ajudar a ele. Tá? Eu acho que ia melhorar bastante, passeios diários, né? Passeios de pelo menos 15 a 30 minutos iam ajudar demais o seu animal, tá? Desculpa. Mais alguma? Gente, então vou deixar aberto para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no direct, pode mandar uma mensagem, não tem problema nenhum, eu vou estar aqui para vocês, para sanar as dúvidas. E a gente vai ter live na semana que vem, e na quinta-feira, fiquem de olho naquela que eu falei, tá bom? Um beijo, boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima live!